Boa noite, meus irmãos, você que está aí no vídeo também, uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Depois peço a você que está aí no vídeo que leia a sua Bíblia no Salmo de número 44, do versículo 1 ao 7º versículo, que nós já começamos aqui, e no decorrer os irmãos vão compreender também, amém? Então, lembrando, irmãos, eles estavam aqui no momento no exílio e estavam ali lembrando daquilo que eles ouviram de seus pais e de como o Senhor livrou o povo outrora do Egito, né? De como Deus entregou Canaã e a terra prometida nas mãos de seus pais, e eles ali não tinham menção das vitórias do Senhor, mas conhecia o Deus dos pais deles. Amados, Deus, Ele move circunstâncias para abençoar o povo, o seu povo. Deus, Ele tem o prazer em nos abençoar. Então, amados, nós vamos falar hoje sobre algumas vitórias de alguns homens da Bíblia que Deus deu e como Deus deu essas vitórias. Amém? O primeiro que eu quero destacar é a vida de Jabes. E o nome Jabes quer dizer, é parecido, né, no hebraico, o som Jabes, ele é parecido com o mesmo significado de dor. E a mãe de Jabes deu esse nome a ele, por quê? Porque ela sofreu muitas dores para tê-lo, nas dores do parto. Jabes, ela sofreu mais do que os outros filhos. Mas foi Jabes quem invocou o Senhor. E olha o que Deus fez na vida de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido. Jabes, ele não foi arrogante no seu pedido. Ele não determinou, ele não se revoltou, mas ele pediu de coração. Ele invocou o Deus de toda a criação. Jabes, ele fala aqui, a Bíblia fala, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e me expandisse o meu território. Jabes está dizendo assim: Senhor, tu podes me abençoar, tu podes me dar essa vitória, tu podes expandir o meu território, mas esse quem dera é que depende de Deus. As nossas vidas, irmãos, a vida do cristão depende única e exclusivamente do Senhor. Ele pode dar a vitória, Ele pode mover no tempo dEle, na hora dEle, mas existe algo que me chamou muita atenção, esse invocar a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós entramos no nosso quarto para orar, e muitas das vezes é uma oração mecânica. Muitas das vezes é aquela oração, igual daquele, eu costumo falar desse comercial muito aqui na igreja às vezes, do garoto do Danoninho, né? Tanto é que o negócio ficou na minha cabeça. Eu era muito menor que o Gabriel, eu devia ter talvez a idade das crianças aqui, das meninas. E o garotinho ficava lá: me dá Danoninho, você lembra? Me dá Danoninho, Danoninho. Viu como é que ficou na cabeça de todo mundo? E muitas das vezes a gente entra na presença de Deus assim: me dá, Senhor, me dá não sei o quê, e aquilo outro, Senhor, eu estou precisando daquilo outro, Senhor, tem misericórdia. É bom pedir a Deus, sim, você está invocando a pessoa certa, mas como você está invocando? Como você está clamando a Deus? É só para satisfazer os desejos do seu coração? É só para satisfazer? A palavra diz que muitas das vezes nós não recebemos, irmãos, porque pedimos
mal. Por exemplo, a moça que vai casar, aí pede um namorado, Senhor, me dá um namorado. Ou rapaz, Senhor, me dá uma namorada. Mas para qual motivação? É para esfregar na cara daquelas que não têm namorado? Ou é para esfregar o rapaz na cara daqueles que não têm namorada? Motivação errada, não é? Senhor, me dá, né, os solteiros, me dá uma pessoa que seja do teu coração, que seja um servo ou uma serva do Senhor, para que nós venhamos juntos formar uma família, para que nós venhamos ser, Senhor, instrumentos do Senhor para mudar esse mundo. Essa é a oração correta. Mas é de todo o coração. É de todo o coração. Jabes, ele invoca a Deus e fala: quem dera, Senhor, tu me aumentaste o meu território, e que a tua mão, ele não queria só que aumentasse o território, ele começa, e que tua mão esteja comigo. Porque não adianta Deus te abençoar, irmãos, se você não pedir que a presença dele esteja com você. Porque senão a bênção vira maldição. Muitas pessoas, irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas que Deus prospera, Deus abençoa, e se não toma o cuidado de se colocar numa posição correta diante de Deus, se afasta do Senhor. Amados, dinheiro é um assunto, o nosso bispo já falava isso, o bispo Roberto, é um assunto altamente espiritual. Nós estamos lembrando hoje, até lá em casa, vendo uma mensagem, e nós vemos que 70% das parábolas de Jesus fala sobre dinheiro. Qual é a outra que eu esqueci? Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Porque o dinheiro hoje ele faz, irmãos, ele faz adoradores. Jesus deu a divindade ao quê? O único lugar que Jesus deu divindade foi ao dinheiro. Ou servis ao Senhor, ou servis a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E o dinheiro ele corrompe. A palavra também diz que o dinheiro é o que é a raiz de todos os males. Nós vamos às guerras, tu acha que é por causa de que as guerras? Dinheiro. Dinheiro, poder. Movimenta a indústria bélica. Os países faturam. Os países pedem dinheiro emprestado aos bancos, os banqueiros faturam. Pagam a juros. Os banqueiros faturam na guerra e também depois faturam na reconstrução das cidades que foram destruídas. Dinheiro. Mamon. Então, amados, a bênção do Senhor na nossa, ela tem que estar conosco. O seu pedido tem que ser: Senhor, que quem dera o Senhor me abençoasse. Tu podes me abençoar, tu podes fazer isso pela minha vida, Senhor, mas, Senhor, que a tua mão esteja comigo, porque senão disso não adianta o Senhor me abençoar e a tua mão não está comigo. E ele continua dizendo: preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Você imagina só, irmãos, Deus lhe abençoa com aquilo que você tem pedido a Ele. E aí Deus não coloca a mão dele, e, consequentemente, se a mão de Deus não está lá, quem vai prevalecer? O mal. E aqui Jabes fala: para que não sobrevenha o que? A aflição. O que adianta todo o recurso do mundo e a pessoa viver aflita? O que adianta? De nada. De nada. Mas Jabes invocou da forma correta ao Senhor. E a palavra diz aqui que Deus lhe concedeu aquilo o que ele tinha pedido. Jabes não foi arrogante, mas Jabes colocou
diante do Senhor a sua necessidade, crendo que se seu pedido fosse da vontade de Deus, Deus o concederia. E o mais importante, ele pediu: Senhor, me livra do mal. Me livra do mal. Quero falar sobre outro homem, Geazi. Lá em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 16, diz assim: Então seu moço lhe perguntou: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não temas, mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Meus irmãos, aqui, eu só botei um trecho para nós entendermos. A situação aqui era o seguinte: o rei da Síria estava vindo contra ali o povo de Israel, e ele, toda a investida que ele dava, ele não conseguia, ele fracassava, porque Deus ministrava ao coração de Eliseu, e Eliseu falava ao rei, e o rei tomava as medidas lá, cabíveis. Então o rei começou a suspeitar, achou que tinha um espião no meio dele, e quando o que aconteceu? Os homens lá do rei da Síria falaram: olha, não é isso, é que tem um homem chamado Eliseu, e Deus fala com ele. Aí o rei da Síria manda prender Eliseu. Geazi, discípulo de Eliseu, estava ali, quando viu aqueles homens chegarem, olhou para Eliseu: e agora? É o que ele falou aqui: e agora estamos perdidos. Meus irmãos, muitas das vezes nos portamos como Geazi. Muitas vezes Deus tem nos abençoado, Deus tem nos mostrado, mesmo dentro das dificuldades, e aí o inimigo das nossas almas começa a mostrar a carranca dele. O diabo não está preocupado, irmãos, com quem está lá fora, não, porque quem está lá fora está perdido. Ele está preocupado com a minha vida, com a sua vida. Ele está preocupado em desviar você. E muitas das vezes as circunstâncias, nós colocamos os olhos nas circunstâncias, nos inimigos que nos rodeiam, e nos esquecemos do Deus Todo-Poderoso, do tamanho do Deus que nós temos. Nós esquecemos que Deus continua reinando, que Ele continua soberano, que a cruz está vazia, que o sepulcro está vazio, mas o trono está preenchido. Ele continua no trono, Ele continua regendo a vida dos seus súditos. Amém, súditos do Senhor? Ele continua regendo as nossas vidas, Ele continua cuidando de cada um de nós, se importando com as nossas vidas, ao ponto de contar os fios dos nossos cabelos. Alguns Ele deixa cair mais do que outros menos, mas fazer o quê? Amém. Ele continua sendo Deus, irmãos. Ele continua guardando. E aqui na oração que Eliseu faz, nós vemos em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: olha a oração de Eliseu. E Eliseu orou, disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, do moço, de Geazi, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu orou e pediu para que o Senhor abrisse os olhos daquele jovem discípulo, e que mostrou que eles não estavam sozinhos, que mesmo nos olhos de Geazi, eles pareciam ser poucos, mas na verdade, maior é o que estava com ele do que o que estava vindo contra ele. E Deus abre os olhos espirituais de Geazi, e ele enxerga
as carruagens de fogo. Esse texto, quando eu estava meditando, eu me lembrei de quando Pedro cortou a orelha de Malco, quando ali no Getsemane, né? Os homens vieram pegar Jesus para levá-lo para a crucificação. Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e pega a orelha do chão, coloca de novo no lugar e cura Malco. E ele fala para Pedro: Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Acaso você não acha que se eu clamasse ao meu Pai, Ele enviaria miríades de anjos? Há quanto tempo estive com eles, eles nunca me prenderam? Amados, quantos livramentos Deus nos dá? Quantos livramentos? O Senhor enviou aqui. E Eliseu, ao jovem discípulo, ele pediu que ele visse. Mas aos inimigos, olha o que aconteceu. Verso 18. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Os inimigos ficaram cegos. Naturalmente, né? Não conseguiam ver. Amados, Deus, Ele faz coisas sobrenaturais. E se depois você vai olhar o que esse homem faz, Eliseu era um homem de Deus. Ele pega esses homens que estavam cegos e leva até em Samaria. E ali o rei, quando olha, depois você lê esse capítulo 16 de 2 Reis, o rei quando olha, achou que era um ataque até. E ele fala: olha, rei, está aqui os homens, eles estão cegos, são seus prisioneiros. E o que você vai fazer? O rei queria mandar matar todos. Ele falou: não, dá água e pão a esses homens, depois os despeçam para o seu rei. Amarás o teu inimigo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, é esse coração que move os céus. É a oportunidade, é se colocar debaixo da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Eliseu foi um homem que até depois de sua morte aconteceu um milagre. Os seus ossos foram jogados no soldado e esse soldado reviveu. Nos ossos desse homem ainda tinha poder do Espírito Santo. Deus, Ele move em sua vida, meus irmãos. O grande problema é que muitas das vezes nós ficamos como Geazi e achando que está tudo perdido, quando o Senhor nos faz olhar e nós não temos menção da miríade de anjos que Deus muitas das vezes tem colocado ao nosso lado para nos livrar, para nos guardar e para no tempo certo nos dar vitória sobre aquilo que tenta nos colocar medo. Amém, igreja? Outra vitória que eu queria falar sobre a do rei Ezequias, segundo Reis, sobre a vitória sobre Senaqueribe, em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Ali eles estavam ali cercados por todos os inimigos. Senaqueribe ia numericamente, aos olhos naturais, ia trucidar
não ia ter chance alguma. E ele ora ao Senhor naquela mesma noite. E quando ele ora ao Senhor, olha o que Deus faz. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. 185.000 homens. Apenas o anjo do Senhor derrubou 185.000 homens. Amados, Deus dá ordem aos anjos para nos guardar, para nos proteger. Não existe negócio de anjo de guarda, não, é pelo amor de Deus. É Deus que dá ordem. É Deus quem dá ordem. É Ele que nos concede a vitória. Irmãos, vocês estão entendendo? É o Senhor quem vai à nossa frente. É Ele quem capacita, é Ele quem vai treinando os nossos corações. Nenhum desses homens estavam livres das circunstâncias adversas da vida. Nenhum desses homens estavam aqui vivendo eternamente em berço esplêndido. Mas esses homens estavam crendo que Deus poderia e fez mudanças em suas vidas e em sua nação. Deus muitas das vezes, irmãos, nos abençoa para que nós venhamos abençoar outros com o nosso testemunho de vida, com as palavras do Senhor. Olha o que o salmista fala no Salmo 91, do verso 10 ao verso 16. Ele diz o seguinte: Salmo 91, do verso 10 ao verso 16. Amém? Diz assim: nenhum mal lhe sucederá, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Está todo mundo aqui, Covid, uns pegaram, outros não. Amém? Eu louvo a Deus, irmãos. Ninguém da nossa igreja. Passamos, louvado seja o nome do Senhor. Alguns pegaram, eu peguei, né? Os irmãos pegaram aí, outros não, mas estamos aqui. Nenhuma praga chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Em tudo que você colocar a mão, o Senhor guarda a sua vida. Ele detalha, ele está detalhando esse guardar do Senhor para conosco. E ele continua: eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Amados, porque a mim se apegou com amor. O grande problema que nós vemos na igreja hoje em dia, aí fora, é vender o amor de Deus através do interesse. O amor, ele não é interesseiro, porque aquilo que é interesseiro não é amor, amém? Pessoa que só se aproxima de você por interesse, ela não te ama. Concordam comigo, amém, irmãos? É isso que ele está falando, porque a mim se apegou com amor. Porque aquele que entendeu o sacrifício de Cristo, porque não houve amor maior que esse, irmãos, não houve. E o apóstolo João, ele escreve, João 3,16,
Porque o apóstolo João ele foi banhado de uma forma sublime pelo amor do Senhor. Ele era o discípulo que Jesus mais gostava. Ele foi aquele que ficou, ele foi o último a morrer. Ele foi aquele que foi jogado, olha como Deus livre, irmãos. Ele foi aquele que foi jogado dentro de um tonel fervente. E ele saiu dali sem uma ferida. E aí exilaram ele lá na ilha de Patmos. E lá, Deus, o Senhor Jesus Cristo, dita para ele o livro de Apocalipse. A vida de João foi fácil. A de Pedro foi fácil. A sua é fácil. Nem a minha. Mas Deus continua conosco. Amém? É Ele que Ele dá a vitória mesmo nessas circunstâncias difíceis. A vida de Ezequias estava sendo fácil? Não. De Jabes? Não. E Ele continua, irmãos, a nos guardar. Ele fala que Ele, porque Ele se apegou com amor. Eu o livrarei, o protegerei, porque conhece o meu nome. Não é qualquer um. É porque conhece o meu nome. Amém, cristãos? Nós estamos levando o nome de alguém? Amém? Ele continua dizendo, Ele, olha aqui, irmãos, Ele me invocará. Na sua angústia, eu estarei com Ele, e eu o livrarei, e o glorificarei. O grande mal, muitas das vezes nosso, irmãos, é que nós não invocamos o Senhor como tem que ser invocado no dia da angústia. Nós queremos muitas das vezes soluções rápidas. Nós vivemos num mundo de praticidades, não é assim? Até o sanduíche, né? Tu vai comer por número, né? Tu dá um número ou nome, para facilitar, para tu não gastar palavras. E aí começamos a muitas das vezes, procurar solução aonde não tem. Por isso que o Senhor ele fala sobre invocar Ele. Por isso que Ele fala se apegar a Ele com amor. Por isso que Ele fala sobre conhecer o nome dEle. E conhecer a Deus dá trabalho. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que vir à igreja. Você tem que congregar com seus irmãos. Você tem que ser corpo. Porque quando você muitas das vezes está na sua casa, você é templo. Eu sou templo. Mas você não é igreja. Igreja é aqui dentro. É quando nós estamos reunidos e tem um cabeça, que é Cristo Jesus. E é Ele que nos direciona. Deus, Ele não quebra aquilo que Ele estabeleceu, irmãos. Ele não quebra. Deus, Ele não vai adaptar o Evangelho à nossa vontade, mas Ele vai nos adaptar à vontade dEle. Por isso, o negar-se a si mesmo. Jesus ele fala, você quer vir após mim? Então, olha, primeiro, negue-se a si mesmo. Olha que outra circunstância maravilhosa que Jesus fala. Pegue a sua cruz e siga. Mas olha o que Ele faz conosco quando nós fazemos isso. Quando nós negamos as nossas vontades. Quando nós negamos o nosso eu. Quando nós mortificamos o nosso eu. Ele nos dá a condição de trilhar esse caminho. Ele promete estar conosco todo o tempo.
Ele promete estar conosco em todo o tempo. E Ele fala: na sua angústia eu estarei com Ele. Tem angústia, ok? Tem angústia. Mas Ele está conosco. Eu estarei com Ele. Aí as promessas: eu o livrarei daquele momento difícil. E glorificarei. Darei a vitória a Ele. Ele continua dizendo: vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. O mais importante, irmãos, Jesus, ele fala sobre nos guiar sobre um caminho, e que Ele nos sacia em todo o tempo. Todas as nossas necessidades, elas são supridas, e que Ele mostrará a salvação dele a nós. Jesus, ele fala para nós que o caminho é o que, irmãos? Estreito, difícil, mas que leva aonde? A salvação. Deus deu a vitória a Ezequias. E Deus também ordenou a vitória sobre a vida de Josué. E algo inusitado aconteceu neste momento. Quando Deus ordena a vitória a Josué. Algo ímpar no mundo. O sol parou. Os astros pararam. Para que Josué obtivesse vitória. Olha o que diz a palavra aqui no capítulo 10, no versículo 12 e 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não houve dia semelhante a este, e nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz, presta atenção, irmãos, de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel, o Senhor pelejava por aquele povo. Deus fez isso tudo, irmãos, através da oração de um homem. A nossa oração, de acordo com a vontade de Deus, pode parar o sol, pode parar a lua. Até a ciência hoje testifica esse fato, pelo tempo que isto aconteceu. Amados, o Deus onipotente, Ele continua. Ele continua trabalhando. O Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, Deus que criou todas as coisas, Ele ouviu a oração de um só homem. O Deus que criou essa terra e nos deu de presente, e que criou os demais mundos, galáxias e universos, para demonstrar a sua glória. Teve o trabalho de ouvir a oração de um homem. E a Bíblia deixa isso bem específico, que ele ouviu a oração de um homem, um clamor de um homem. E Deus aqui no contínuo com Josué vinha de várias vitórias. Mas Josué continuou dependendo do Senhor. Amados, quando Deus continua, e Deus muitas das vezes está te dando vitória em certas áreas da tua vida, continue dependendo de Deus. Não esmoreça seus momentos de oração com o Senhor. Não se esmoreça os seus momentos de leitura da palavra. Não se esmoreça a sua frequência na igreja.
Mas se apegue firme ao Senhor. Dependa dEle, porque Ele vai te abençoar. É como nós lemos aqui, que Ele vai glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Ele vai nos conduzir em vitória, por mais que pareça improvável, por mais que pareça impossível. Deus, Ele nos conduz em vitória. Mas para ter vitória tem que ter luta, amém? Não podemos esquecer disso. Sabe, muitas das vezes você está passando por um momento difícil, um momento angustiante. Mas lembre-se que o Senhor falou que se nós invocarmos a Ele, Ele está conosco. Ele está conosco. O mesmo Deus que deu vitória a esses homens, Ele continua sendo o mesmo. Nós só devemos obedecer e confiar como eles fizeram. O problema muitas das vezes é que queremos criar subterfúgios. Eu acho melhor fazer isso. Eu acho melhor fazer aquilo. Eu acho uma... Não vem esses pensamentos na cabeça da gente, irmãos? Aí entra a misericórdia de Deus. Não, não faça isso. Não, não faça aquilo. Aguenta aí, meu filho, minha filha. O que mais me chama a atenção na vida de todos esses homens que nós acabamos de falar, eles tiveram a mesma atitude e vivenciaram milagres. Até uma redundância falar isso, né? Que milagre já é incrível, né? Mas eles vivenciaram milagres incríveis. E o que tinha de incomum na vida desses homens, além de Deus, que é o principal de tudo? Eles invocaram, eles oraram a Deus de todo o coração. Eu creio, irmãos, que no nosso coração nós temos que ter, nosso coração tem que ser submetido à vontade de Deus em todo momento. Porque se nós deixarmos nos levar pelos nossos pensamentos, nós nos perdemos. Então ore ao Senhor de todo o seu coração. Eu queria encerrar com uma palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Mais uma. Mateus capítulo 7. Amém? Mateus 7, verso 1. Perdão, do verso 7 ao verso 12. Mateus 7, do verso 7. Eu estou aqui. Mateus 7. Do verso 7 ao verso 12. Olha o que Jesus fala, encorajando-nos à oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta está aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês,
façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. E logo embaixo, depois da incitação à oração, olha o que Jesus traz. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Amém, irmãos? Jesus, ele nos diz para pedirmos, para batermos. Ele está falando sobre insistência, né? Perseverança, e que uma hora esse pedido será atendido, que uma hora esse bater de porta, essa porta será aberta. E ele nos fala de nós nos mantermos fiéis, de continuarmos nessa insistência, nesse caminho que é apertado. É um caminho estreito, é um caminho difícil, mas é um caminho que nos conduz à vida eterna. O homem, irmãos, muitas das vezes está preocupado com esse pouco tempo que temos de vida aqui nessa terra, né? Hoje aumentou a longevidade, né? Então diz que no Brasil a média é 80 anos de expectativa de vida no nosso país. Tem pessoas que vão a 100 anos, né? Até mais, mas são alguns poucos casos. Mas vamos lá, o que é comparado 100 anos a uma eternidade? O que adianta ter esse breve momento de vida aqui, vivendo de forma que esse mundo quer, e passarmos a eternidade no inferno? O inferno existe, irmãos. É que é muito pouco pregado hoje, não dá muito ibope não. Falar sobre inferno, pecado, né? E cruz, não dá ibope não. Mas eu não estou atrás de ibope não. O que Deus me chamou e a convicção que eu tenho no meu coração é de ser um canal de Deus para continuar a conduzir os irmãos aos céus. É essa a função do pastor. Agora, quem quiser caminhar, né? Quem quiser continuar nesse espaço, Jesus está falando aqui e está falando para os seus discípulos, estreito, apertado e difícil, eis-nos aqui. Vamos juntos seguir o nosso mestre. Quem não quer, o que nós podemos fazer? Orar, pedir a Deus, né? Só Deus pode. A palavra diz que só o Senhor convence um homem do pecado. E nós temos que glorificar Deus, porque Deus tem cuidado de nós, irmãos. Nos convenceu do pecado, nos trouxe para a sua luz, nos tem dado vida. E vida em abundância. Nós vamos viver a eternidade com o Mestre, com o nosso Senhor. Nós vamos viver num lugar onde não tem dor, não tem pranto, não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem fogo que vai nos queimar a eternidade. Deus nos livrou disso, irmãos. E cabe a nós orar para que o Senhor alcance os corações das pessoas que ainda não o conhecem. Sabe? Cabe a nós, a oração é muito eficaz em seu poder. Se Deus usou a oração desses homens, ouviu a oração desses homens, Ele pode mover o coração das pessoas que Ele tem colocado no seu coração para que você ore, para que essas pessoas se entreguem a Ele, para que haja verdadeira vida nesses corações. Eu vi um filme, foi sexta-feira? Foi sexta-feira, eu vi um filme com a Fernanda e o Azaf. E aquelas coisas de Deus que não dá muito pelo filme. É um filme cristão, depois vou até compartilhar lá no grupo da igreja, para que os irmãos vejam, não sei se eu vou lembrar o nome, As Histórias de Jonathan Sparrow. Eu olhei assim, né? Aí eu vi uns garotos assim, falou que filme cristão, falei, vamos ver para ver com Azaf, sentamos para ver família. Estamos vendo o filme, e eu confesso aos irmãos que eu não estava dando muita coisa pelo filme, não. Aí começou uns meninos,
o filme se passa na década, o filme é novo, é de 2017, né? Mas se passa na década de 70. E aí eu vim saber que o filme é baseado em fatos reais. Olha, e ali você vê o que Deus faz, como Deus usou a vida de uma pessoa, e como Deus mudou a vida de várias pessoas por causa dessa uma pessoa, da forma que essa uma pessoa se colocou nas mãos do Senhor. Eu não vou contar mais, porque senão eu vou dar spoiler. Eu quero que os irmãos, né, depois vejam o filme e analisem, né, até em família. Tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, mas faz parte da vida, né? Mas é um filme muito legal, né? Então eu vou estar botando lá no grupo para os irmãos. Tem no YouTube dublado, né? Tem no YouTube para ver, eu vi até pelo YouTube. Então nós temos que, sabe, irmãos, orar, pedir a Deus que Deus mude o coração das pessoas, mude o nosso bairro, que Deus alcance as crianças, os jovens. Sabe, o inimigo, ele quer tirar o coração das crianças de Deus. Muitos, se você vai falar de Jesus aí fora, não querem nem ouvir. Antigamente se tinha um temor, um respeito. Nós precisamos orar a Deus para que Deus mova e transforme a nossa juventude. Que Deus continue guardando as nossas crianças, a nossa vida, nosso país. Amém, igreja? Então a oração, ela é fundamental. E a oração, da forma que você invocar de todo o seu coração, em amor ao Senhor, Ele com certeza, no tempo certo, Ele nos dá a vitória. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai querido, amado, obrigado pela Tua santa palavra. Senhor, eu te peço que essa palavra continue ecoando os nossos corações. Que o Senhor continue, ó Pai, trazendo à nossa mente, o nosso coração, todo esse momento. E que em nome de Jesus, ó Pai, em todos os momentos de aflição, de angústia, que alguns aqui que nós possamos estar passando, que o Senhor venha à nossa frente, que o Senhor venha a nos conduzir, que o Senhor venha a ministrar, e que em todo o tempo nós venhamos nos posicionar como esses homens se posicionaram, Senhor, invocando o Teu nome, dependendo de Ti, clamando ao Senhor. Pai, ajude-nos a todo momento a continuar a carregando a cruz, a continuar a negar a nós mesmos e seguir o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estar Te seguindo nesse caminho apertado, dificultoso, mas é um caminho que nos leva à salvação e para a eternidade contigo, porque nós Te amamos, Senhor, e queremos estar contigo em toda a eternidade. Pai, toma cada um dos meus irmãos, continue, Pai, trabalhando em cada coração, conscientizando do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós dependemos de Ti. Abençoe, Pai, aqueles que estão vendo esse vídeo também, que o Senhor possa derramar sobre suas vidas da Sua graça, da Sua misericórdia e da Sua bondade. E abençoe a semana dessas pessoas também, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.